Por que que eu não fiz o Enem esse ano? Tudo bom com você? Eu sou o Cauê, biólogo e vestibulando de medicina, e bora logo pro tema do nosso vídeo. O Enem tá rolando agora, dia 5 e 2 de novembro. Esse período, quando vai estar saindo o vídeo, tá exatamente entre um domingo e outro de prova. E apesar de ter feito a inscrição, eu decidi não fazer a prova e eu vou te contar o porquê disso. A resposta ela é bem simples e ela se baseia em dois pilares. O primeiro ponto é o tempo. O nosso tempo é um recurso limitado para nós aqui, criaturas mortais, né? Quiçá até para o universo. E o segundo ponto é a estratégia que eu tenho por trás disso. Vamos entender melhor isso. Começando pelo primeiro ponto, o tempo. O tempo é um recurso limitado. E isso é bem óbvio. A maioria das pessoas entende isso muito bem. A maioria das pessoas sabe isso. Porém, quando elas estão tomando decisões, geralmente elas não levam isso em consideração por N motivos que eu não quero me aprofundar aqui. Mas elas não levam isso em consideração. Elas agem e pensam que podem fazer tudo e que conseguem fazer tudo, quando na verdade é muito diferente disso. Dito isso, eu me deparei com um dilema. Será que eu deveria fazer a prova do Enem, sendo que eu estou há 4 meses mais ou menos estudando de maneira bem dedicada, com foco em uma prova da VUNESP, cuja estrutura, peso das disciplinas, tipo de redação é extremamente diferente da prova do Enem? E, pondo tudo isso em consideração, se eu fizer o Enem, eu provavelmente não vou conseguir uma nota boa o suficiente para conseguir passar em medicina. Como que eu sei que a minha nota provavelmente não vai ser boa o suficiente? Eu sei com base no que eu estou estudando, com base nos resultados que eu já tive dos meus simulados e com base em Enems que eu já prestei quando eu estava no ensino médio, e pelo fato de eu ter analisado com base nisso e outras estimativas tanto as notas do SISU para você conseguir entrar em alguns cursos de medicina, quanto as notas para você entrar em medicina pelo sistema de entrada do Enem USP, certo? Depois que eu olhei tudo isso, eu vi que a nota que eu precisaria tirar para conseguir passar em medicina em alguma dessas possibilidades seria uma nota muito difícil de eu obter com o que eu tenho agora, beleza? Sendo assim, eu achei que era muito mais importante e inteligente eu usar esses 2 domingos para descansar e continuar durante a semana pegando pesado nos meus estudos para a prova que era mais importante para mim. Porque logo depois da prova do Enem, eu vou ter uma verdadeira maratona de provas que começa ali no dia 15 de novembro e vai parar só no dia 18 de dezembro. Se liga só nesse calendário. Dia 15 de novembro eu tenho a prova da Unesp de primeira fase, 3 dias depois do Enem. Dia 19 de dezembro eu tenho a primeira fase da FUVEST. Dia 26 de novembro eu tenho o vestibular da FAMEMA. Dia 3 e 4 de dezembro eu tenho a segunda fase da Unicamp, se eu passar. Dia 10 e 11 de dezembro é a segunda fase da Unesp. Dia 14 e 15 é o vestibular da FAMERP, que é o meu foco. E dia 17 e 18 de dezembro eu tenho a segunda fase da FUVEST. Isso considerando, né, que eu passaria em todas as primeiras fases e iria para a segunda fase, que eu não tenho a certeza disso, mas para me planejar eu uso isso como base, entendeu? Resumo, se eu chegar cansado para minha prova mais importante, que é a penúltima, eu tô fudido. Então eu preciso calcular muito bem como que vai ser o meu desgaste e a minha disposição durante esse período. Então a gente entendeu que não seria tão inteligente gastar o meu tempo fazendo uma prova que provavelmente não me traria um resultado positivo, enquanto eu poderia estar descansando um pouco e também estudando até chegar às minhas provas mais importantes. Agora a gente vai pro segundo ponto, que é a parte de estratégia. Essa parte aqui vai ficar muito mais fácil de entender para quem tiver visto um vídeo em que eu falo qual que é a diferença entre você ter só um plano e você ter uma estratégia, que é no que vai se basear tudo que eu vou falar aqui. Se você não viu esse vídeo, vai aparecer em algum canto aqui um cardzinho para você ver ele. Então, vê lá e volta aqui que vai ficar muito mais fácil de entender. Então, tendo em vista quem eu era como pessoa, eu tracei uma estratégia que levava isso em conta para eu conseguir passar no vestibular de medicina, especialmente no que eu queria mais passar, que era na FAMERP, que fica na minha cidade natal. Então, o que eu levei em consideração? Eu levei em consideração quem eu sou como pessoa, toda a bagagem que eu já tive até esse ponto da minha vida, e também o fato de que eu tinha pouco tempo para estudar até as provas do vestibular chegar, beleza? Então, vamos colocar alguns pontos que vai ficar um pouco mais claro o porquê da minha estratégia ter sido desenhada de tal maneira. Eu, obviamente, tenho bastante conhecimento em biologia e, além disso, eu também tenho uma grande facilidade e eu gosto bastante de matérias de ciências da natureza e também de matemática. E
Como eu disse, eu tinha pouco tempo para estudar até as primeiras provas. Assim, a minha estratégia foi: eu vou focar num vestibular em que eu mais quero passar e que também é um dos que eu mais consigo aproveitar essas vantagens ou aptidões que eu já tenho, que é a parte de Biologia e Ciências da Natureza. E esse vestibular é o vestibular da prova da FAMERP. Por quê? O vestibular da FAMERP, ele tem um dia com questões objetivas de todas as disciplinas, em questões objetivas, para mim pelo menos, é muito mais fácil você conseguir um bom resultado sem você ter se dedicado e se aprofundado e dominado tanto os assuntos de todas as disciplinas. E um segundo dia com questões de Física, Química e Biologia, além de uma redação que é um formato bem diferente do formato do Enem, e é um formato que eu gosto muito mais e eu me sinto mais confortável e eu costumo ter resultados melhores. Então desse jeito ia ficar ótimo para mim. Eu ia conseguir extrair o meu melhor para fazer essa prova. E foi exatamente com essa estratégia que eu tracei o meu plano de o que eu precisava fazer para conseguir estudar as matérias mais importantes e tentar conseguir o melhor resultado possível para passar. E aí, com todo esse quadro desenhado, com o pouco tempo de estudo que eu tive até aqui, e a prova do Enem surgindo como uma das primeiras provas no calendário, e também uma prova para a qual eu não tinha estudado especificamente, será que eu gasto 2 domingos inteiros meus para fazer essa prova, despendendo toda a energia necessária e toda a dedicação? Ou será que eu uso ele como um descanso para voltar segunda-feira com energia máxima para poder estudar para a FAMERP? Então, para mim, ficou claro que não valeria a pena naquele momento focar e fazer o Enem. Alguém bem esperto e cético, vamos dizer assim, poderia perguntar: então por que você vai fazer outras provas e não só a prova da FAMERP? Essa é uma pergunta muito boa e quem pensar nisso, eu acho que é uma pessoa muito boa em argumentação e ela tem uma certa lógica e razão, mas tem alguns motivos pelo qual eu não vou fazer isso, certo? O motivo de eu não fazer só a prova da FAMERP tem 3 fatores importantes que pesam nessa decisão. O primeiro deles é o fator sorte. O segundo deles é o fator preparação e treino de dia de prova. E o terceiro dele é o tempo. Vou falar eles rapidamente aqui. Não é um vídeo focado nisso, mas acho que é uma pergunta interessante. Resumidamente, o fator sorte é, você querendo ou não, tem esse componente quando você está prestando vestibular. É a sorte de cair questões que você domina mais, sorte de você estar num dia bom, sorte de cair um tema de redação que você consegue tirar de letra, que é um tema muito natural para você. Então tem todo esse fator. Além disso, fazer outras provas ajuda a tirar o peso de você estar fazendo uma única prova. Então você se acostuma com o fato de ter que ir para um lugar, aquele peso e talvez a ansiedade que poderia te dar num dia de prova, você está treinando isso também. Além do fato de que é uma boa prática, porque você vai estar fazendo coisas que num simulado você não conseguiria simular, que é a pressão de ir para lá, ter que preparar todo o seu dia para isso, o cansaço de estar numa carteira ruim, talvez o calor, o horário que você vai ter que ficar lá, ter que preparar todo o seu dia para isso, ter que acostumar a pedir para ir no banheiro, toda essa parada toda que tem quando você está fazendo uma prova oficial ali no dia. E o último fator é o tempo. As outras provas que eu estou prestando, que eu falei para vocês ali no calendário, elas parecem bastante com a FAMERP, muito mais do que o Enem. Então, faz muito sentido eu querer aproveitar o estudo que eu estou fazendo até aqui nessas provas também, porque é uma maneira que eu estou lançando dados mais vezes e que eu posso ir melhor nessas provas do que a FAMERP, ou talvez a nota que eu precise para passar em medicina nesses vestibulares seja um pouco menor e eu consiga passar neles, mas não na FAMERP. Então faz sentido eu aproveitar isso pelo fato de que eu poderia estar, muitas vezes, me poupando de ter que ficar mais um ano esperando para prestar o vestibular da FAMERP novamente, porque ele acontece uma vez por ano só. Óbvio, assim, que não é um problema tão grande ficar um ano estudando, porque eu gosto muito, mas o nosso tempo é limitado. Então, se eu conseguir atingir esse objetivo, para mim não tem problema. E se eu quiser continuar estudando, eu fico estudando já quando eu tiver passado ali, entendeu? Então, faz sentido por esses 3 fatores que eu falei para você. Pelo vídeo de hoje era isso. Foi um vídeo bem mais rápido, mas eu acho que ele é bem interessante. Eu espero que você tenha gostado. Fala aí o que você achou, se você acha que eu tô errado, se você acha que eu fiz besteira. E valeu, falou, tamo junto, aquele abraço.